Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse títulozinho que você leu aqui. É um assunto que muita gente não gosta de falar e também tem bastante receio, né, em conversar, mas como eu recebo muitas perguntas e dúvidas a respeito desse assunto no meu Instagram, eu resolvi gravar um vídeo especificamente sobre isso. Eu deixei um box de perguntas lá no Insta e eu vou responder algumas perguntas que eu recebi aqui e também vou contar algumas das minhas experiências com dinheiro e missões. E se vocês quiserem saber mais, é só continuar assistindo o vídeo. Então vamos lá, gente. Muitas vezes as pessoas têm uma noção equivocada, né, do que o missionário é, do que o missionário representa, né? O missionário são filhos de Deus que vão pelo mundo, pelo próprio país, pela própria cidade, pregando as boas novas e levando o amor de Jesus pelas pessoas e servindo naquilo que é necessário, sabe? Muitas vezes servindo naquilo que ninguém quer fazer. O missionário, ele não é mendigo, né? Ele não é uma pessoa que fica pedindo dinheiro para gastar porque ele quer, né, pra comprar necessariamente, tipo, tô pedindo dinheiro das pessoas porque eu não quero trabalhar e eu quero viajar o mundo. Não, esse é um conceito muito errado, e se você é um cristão de verdade, se você tem temor de Deus no seu coração, você jamais vai fazer isso, né? Porque não é porque a outra pessoa não tá vendo que Deus não tá vendo. O principal tá vendo, então você não vai fazer besteira com aquilo que te confiam nas suas mãos. E por ter esse conceito errado, muitas pessoas deixam de dar suporte, né, para essas pessoas quando elas estão no campo. Muitos deles são esquecidos, né, são enviados e são esquecidos, e na hora da crise o primeiro dinheiro que é cortado é o dinheiro dessas pessoas. E isso é muito triste, né, gente? Então é legal trazer essa consciência aqui que o missionário não é mendigo, o missionário tem pai, e Deus, ele é o pai provedor dessas pessoas. Inclusive eu vou deixar um vídeo que a minha amiga fez muito interessante falando sobre isso. Vou deixar o link aqui do canal da Dai, vou deixar o link do vídeo que ela fez falando especificamente desse assunto de como Deus ele cuida do missionário. Bom, eu vou começar respondendo as perguntas, né, que vocês me fizeram no Instagram pra gente começar a entrar no assunto específico, e daí eu vou contando meus processos em relação a finanças e missões. Então vamos lá, eu anotei aqui no meu caderno pra não esquecer as perguntas, porque não é normal esquecer. Então vamos lá, a primeira pergunta: como o missionário se mantém no campo? Bom, o missionário, ele se mantém no campo através de contribuições financeiras, principalmente da igreja que ele é enviado, né, e que é muito importante, mas também de pessoas, né, que Deus levanta, de pessoas generosas que têm o coração para isso, sabe? Que não pode ir na viagem, mas pode ir ofertando, né, gente? O missionário não é só quem vai, mas quem abençoa também, né? Orando, ofertando. Isso aqui pra muita gente já ouviu 1 milhão de vezes, isso é clichê, mas isso não é clichê, gente. Somos seres humanos e a gente precisa comer, a gente precisa se vestir, né? A gente precisa viver e fazer o trabalho que muita gente não quer fazer. Então é impossível, não tem como você fazer nada nessa vida sem dinheiro. Então geralmente são pessoas que se levantam pra enviar o sustento, né, para essas pessoas que se dispõem a ir para uma cultura diferente, para uma vida, largar tudo para trás para enfrentar esse desafio. Segunda pergunta: como o missionário se mantém fora do campo, por exemplo, agora na pandemia? Eu posso falar porque essa é a minha situação agora, né? Esse é meu 3º ano em missões e eu tô em fase de transição para ir para um outro lugar. Eu saí da base que eu tava e eu tô em direção a um outro lugar. Tô em fase de preparação e tal, em oração. E eu vim para minha casa. E pra muita gente, vir pra minha casa significa que os meus pais vão me sustentar em tudo. Só que eu já tenho 27 anos e eu já estava numa vida em missões, então eu já estava independente deles. E não significa que tudo que eu quiser aqui dentro da minha casa, meus pais vão pagar pra mim, pelo simples fato de que muitas vezes essa não é mais a rotina deles, essa não é mais a vida deles, ou eles nem têm. É claro que o básico, né, é super normal e tal, mas e o restante, sabe? Então, e também a questão da gente estar em casa esperando pro próximo passo. Então, tudo de oferta que entra, tudo que entra, a gente tá juntando pro próximo passo. Meu dinheiro é pra isso, meu dinheiro é pra comprar passagem, meu dinheiro é pra comprar seguro saúde, meu dinheiro é pra estar pronta pra próxima missão. Então, assim,
Sim, existem pessoas que continuam mantendo porque entendem que o missionário é missionário em qualquer lugar, não interessa, né? Se é em casa, se é em transição, se é no campo, se é... Gente, qualquer lugar que o missionário tá é o campo dele. Igual, por exemplo, enquanto eu tô em casa agora, o que eu faço? As pessoas que eu me encontro são as pessoas que eu auxilio na vida delas, né? Por exemplo, um amigo precisando de ajuda ou algo do tipo. Ou, por exemplo, esse aqui, o meu canal, é o meu maior meio hoje em dia. Então eu não deixo de fazer o que Deus me chamou pra fazer na vida. Eu vivo o meu propósito, não interessa onde eu esteja. Porque pra muita gente você tem que ir pra África, você tem que ir pro Oriente Médio, você tem que ir pro fim do mundo, pros lugares mais pobres do mundo, pra ser considerado missionário. Isso não é a realidade. E as pessoas que vão pregar nos lugares mais ricos do mundo, como fazem? Essas pessoas não são? Então, assim, você não deixa de ser missionário porque você você passa 2 semanas de férias. Então, assim, como se manter? As pessoas continuam mandando ofertas e glória a Deus para essas pessoas que já tiveram essa revelação, porque você tem que ter uma revelação para você entender que você precisa continuar ajudando essas pessoas, porque elas não têm um trabalho, né? E muita gente, sim, tenta ter um trabalho online. Eu faço isso, né? Eu tento ganhar, além das ofertas, do meu recurso online, tanto com o meu canal, quanto com outras coisas. A gente vai se virando, mas o principal vem dessas pessoas que Deus toca no coração. Gente, eu tenho 1 milhão, eu vou contar aqui pra vocês. Eu tenho infinitas experiências com isso, sabe? De do nada uma pessoa enviar uma oferta inesperada porque Deus falou com ela. Terceira pergunta: como juntar dinheiro para missão? Tá, vamos lá. Como juntar dinheiro para missão? Eu tenho um vídeo aqui falando especificamente sobre isso. Vou deixar linkado aqui embaixo para vocês. Ele fala exatamente como levantar recursos e o significado disso. Então vocês podem assistir esse vídeo que tem uma resposta completa. Aqui existem várias formas. Você pode vender coisas, você pode contactar pessoas, você pode mostrar seu plano, né, de missão e o que Deus te chamou para poder fazer. Você pode ter seu negócio na internet para te bancar mesmo. Então existem várias formas de levantar recursos para missões. E quarta pergunta: quanto de dinheiro preciso para uma missão? Gente, essa pergunta é bem relativa porque você precisa saber para onde você vai. É muito importante o missionário ser organizado e ter um orçamento para saber exatamente o que ele precisa gastar. Então, assim, antes de você ir para uma missão, você vai saber as necessidades do lugar, o que você vai precisar gastar, quanto de passagem, quanto de transporte, quanto de alimento, né? Vão ter pessoas que vão te passar essas informações, né? Você não vai sem saber de nada. Mas é muito importante o planejamento financeiro. Mas não tem como eu te falar um valor exato, sabe? Porque cada lugar é lugar. E se for no Brasil, e se for fora do Brasil, e se precisar tirar visto, e se precisar... Entende? Então, assim, cada lugar é lugar. Então, busque informações sobre esse local. Provavelmente você não vai sozinho, provavelmente você não vai pro meio do nada sozinho. Vão ter pessoas te esperando. Então, essas pessoas podem te passar informações de valores. E a última pergunta, que não é uma pergunta, é me pedindo para eu contar testemunhos e romperes. E, gente, se tem uma área que eu tenho testemunho de romper, é na área de finanças. Porque eu quero? Não. Porque Deus me confiou, né, e me chamou a viver essa vida, né, pela fé, que não é fácil, mas não é impossível com Ele junto com a gente. Então vamos lá. Eu tenho um testemunho pra contar. Eu tenho vários de, tipo assim, de falar assim, nossa Deus, eu precisava disso, 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 e em minutos alguém me mandar mensagem falando que tava me mandando oferta. Mas eu percebi um padrão nesses 3 anos, não um padrão, eu percebi 3 fases nesses últimos 3 anos que eu achei bem legal, que eu decidi compartilhar com vocês. No meu primeiro ano, eu já vivia romperes financeiros de, tipo assim, de provisão, minha vida toda, assim. Deus sempre levantou pessoas pra abençoar a minha vida. Eu acho que provavelmente eu devia estar me sinalizando alguma coisa. Mas no meu primeiro ano em missões, eu não sabia que eu estava indo para missões. Então foi muito de forma inocente, assim. Deus me falou para eu aprender inglês, me falou várias coisas, mas Ele não me falou que eu ia começar naquele tempo. Então não deu tempo, tipo assim, eu não tinha emprego que eu podia largar e fazer rescisão e receber algum dinheiro ou coisa assim. Eu não tinha nada disso. Então não tinha como eu me preparar financeiramente. Sim, quando eu descobri que eu ia, eu comecei a juntar, né, o que eu tinha, mas assim, eu não tinha uma grande fonte de renda pra já me preparar, né. Algumas pessoas, por exemplo, largam o emprego, pegam dinheiro e já vai
começa a vida missionária com o dinheiro, esse não foi o meu caso, então eu tava meio na inocência, assim, sabe? Então Deus, ele provia de uma forma bem inocente pra mim, assim, sabe? Levantava pessoas pra pagar valores altíssimos, como do meu teórico, do meu prático e tal, mas eu ainda dependia financeiramente dos meus pais, por exemplo, tipo, no cartão de crédito. E coisa que eu ia no supermercado pra comer, então eu não dependia 100% de Deus, eu dependia de Deus e dos meus pais. No meu segundo ano de missões, eu ainda dependia da questão, eu recebia já ofertas e tal pra pagar o aluguel da base, essas coisas em que era um valor bem alto, mas eu ainda tinha segurança de ter o cartão de crédito da conta do meu pai, que eu tenho desde nova. Então, tipo assim, eu ainda tava naquele meio-meio, eu ainda não tava confiando em Deus 100%, porque eu queria, não, mas porque eu ainda não tinha aberto meu coração pra essa experiência, pra esse processo, gente, é um processo. Você entender Deus como pai, como provedor, é um processo que você tem que se abrir pra isso. E quando você se abre e passa por ele, as coisas mudam. Vocês vão ver no testemunho que eu tô contando. Eu ainda tava eu era dependente de Deus, mas eu ainda ficava assim, o que eu precisar eu posso contar com o cartão do meu pai. Que, tipo assim, eu podia usar, mas não era a melhor coisa a se fazer. Tudo bem, vamos lá. E aí, o que aconteceu? Pessoas, né, pra ir pro prático, Deus provia através de pessoas e tal, beleza, mas eu ainda tinha segurança do cartão do meu pai. E aí, quando eu fui pra Kona em 2019, no segundo semestre, foi quando Deus falou assim, você vai crer em mim como seu provedor 100%? E aí, ali eu tive uma experiência com ele em relação à paternidade dele, à provisão dele, porque eu fui pra um lugar com um dólar altíssimo, vocês sabem que o dólar está horrível, né? Ainda não tinha chegado a R$5, mas já estava chegando a R$5. E eu tinha que crer que ele ia prover todos aqueles valores que eu precisava. E o que acontece? Ali eu passei na prova com Deus, sabe? Eu passei na prova no sentido de, tipo assim, eu entendi que ele era o meu pai, meu provedor e que ele cuida de mim. E esse ano agora, em 2020, eu voltei, né, pra minha base e tal, e tinha uma série e eu precisava pagar já em janeiro, já no início de janeiro, eu não tinha o dinheiro. Eu comecei o ano sem o dinheiro. E eu falei, Deus, eu sei que eu já passei nesse processo, nessa prova de entender que o Senhor é meu provedor e que eu não preciso surtar por causa disso. E aí eu mandei mensagem, e aí eu fiz um post no Instagram, fiz tudo direitinho, consegui levantar todo o dinheiro. E aí em fevereiro teve o Descend, e aí no Descend, quando eu fui trabalhar no Descend, eu falei algo pra Deus, eu falei, Deus, a partir de agora eu não vou mais usar o cartão de crédito da conta do meu pai. Eu confio no Senhor 100%, eu não vou precisar recorrer mais a esse cartão, nem por insegurança, sabe? Se vier insegurança, eu sei que o Senhor vai prover e tal. E aí, a partir desse momento que eu falei com Deus que eu não ia me apoiar em mais nada, a não ser Ele, as coisas começaram a mudar, sabe? As coisas começaram a mudar drasticamente. Deus começou a levantar pessoas pra prover valores que eu precisava e até mais. E isso foi passando dos meses, assim, sabe? E esse ano, nessa quarentena, nada me faltou. Deus tem sido extremamente cuidadoso. Tem pessoas me mandando mensagem do nada, me enviando ofertas pra eu ir pro meu próximo destino. E eu entendi, sabe, que Deus é meu provedor, aquele que cuida de mim. E eu também entendi que isso é um processo que todo mundo que leva essa vida de fé tem que passar, sabe? Tem gente que nunca vai viver a vida pela fé em relação a finanças. Você vai trabalhar, você vai ter milhões, você vai ter seu dinheiro, você vai ter sua estabilidade. E você nunca vai depender de Deus em questão de finanças, no sentido de, tipo assim, de fé 100%, sabe? Porque a gente, até pro nosso emprego, a gente depende de Deus. Porque a gente sabe que tudo tá no controle dele. É Ele que, né, levanta pessoas e conexões pra cruzar nosso caminho, mas... E também tem a nossa obediência, mas... Para nós cristãos e a gente que vive pela fé 100% como os missionários, quando a gente passa por esse processo e tem esse entendimento, as coisas mudam e as coisas destravam, sabe? Eu tava até conversando com uma amiga esses dias e eu falei com ele, eu falei, nossa, tem pessoas me enviando oferta já pra eu ir pro próximo passo, só que ainda não é o tempo de Deus pra eu ir, sabe? Por exemplo, eu achei que eu ia essa semana, mas ainda não é o tempo de Deus pra ir. Eu falei, amém, Deus, amém. Mas o dinheiro tá entrando, Deus, pra eu ir já. Aí esse amigo falou assim, Lara, é porque esse não é mais seu processo, sabe? O processo da questão financeira em relação à confiança a Deus provedor, você já passou por esse processo. O dinheiro vai entrar de qualquer forma porque você precisa de provisão.
Não é mais um significado que tá na hora de ir porque o dinheiro tá entrando, né? Agora é outra coisa, agora você tá num outro nível de confiança a Deus, você tá num outro processo agora. Então, assim, isso foi muito importante, foi uma revelação pra mim, assim, e mudou minha mente, mudou meu coração. E eu queria vir aqui falar pra você, principalmente você que deseja fazer uma escola missionária e tá com receio por causa do preço, por causa do dinheiro. Eu vim fazer esse vídeo aqui justamente por causa dessas perguntas que eu recebo bastante, assim. Ah, eu devo fazer qual, não sei o que, por causa do preço e a viagem missionária, e quanto que eu preciso juntar. São pessoas com medo, sabe? São pessoas com medo de confiar em Deus, são pessoas com medo de ver que, sei lá, Deus não é o provedor da vida delas. Então, como se quer viver pela fé se você não confia em Deus? Você literalmente não confia em Deus. Já parou pra pensar nisso? Se você não confia em Deus como seu provedor, você não confia nele. Então, assim, você não acredita que ele vai te salvar, te resgatar, te livrar. Então, assim, isso é um assunto muito sério, então por isso que eu vim aqui falar com vocês. Não deixe de fazer aquilo que Deus tá te chamando pra fazer por causa de dinheiro, sabe? Ele vai prover aquilo que você precisa. E muitas vezes também a falta do dinheiro pode ser um sinal pra você não ir. Porque, sim, gente, Deus ele sinaliza de várias formas quando não é pra gente fazer uma coisa. Quando a gente tá insistindo em algo que ele não chamou a gente pra fazer, ou ele não chamou a gente pra ir pra tal lugar. Então, assim, não significa porque o dinheiro não veio que não é pra você ir, mas talvez signifique isso sim. E disso tudo que eu tô falando aqui, eu quero que vocês saibam que o mais importante é que vocês tenham um relacionamento com Deus. Use um relacionamento bem profundo, sabe? Bem intenso, a ponto de que só você e ele saibam o que tá se passando. E quem tá profundo também vai saber, sabe? Porque o Espírito é o mesmo. Então, assim, como que do nada eu acabo de falar com Deus algo, ai Deus, tô precisando disso, alguém vai me mandar uma mensagem me mandando dinheiro pra poder comprar aquilo, sabe? Ou investindo na minha vida de alguma forma. Então aquela pessoa também tá profundo com Deus porque ela tá ouvindo a voz de Deus e obedecendo. Muitas pessoas também acham que o missionário, acho que eu já falei no começo do vídeo, mas eu vou falar de novo, não pode comprar as coisas, né? Não pode ter as coisas, não pode tomar um sorvete, não pode fazer nada, porque aquele dinheiro é pra ser usado só pra alguma coisa específica. Gente, um missionário é gente, né? E como você, ele tem direito de fazer todas as outras coisas. Inclusive, coisas divertidas, né? Porque o missionário não precisa ser depressivo e triste. E se você não tem o coração pra doar, pra investir, tudo bem, sabe? Mas também não julga quem faz isso e o missionário que tá recebendo. Se esse vídeo fez sentido pra você, deixa seu like, comenta aqui embaixo, compartilha com outras pessoas. Comenta aqui embaixo o que você acha também, suas dúvidas. Se inscreve no canal, já falei no início do vídeo. Então é isso, até o próximo vídeo.